Olá, oitavo ano, bom dia. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos iniciar, a nossa aula de hoje corrigindo os exercícios da página 43. O sublinhado em a NASA afirma estar monitorando os efeitos desse novo tipo de alimentação é classificado sintaticamente como opção A, sujeito. Número 2. A frase desceu um enxame de almas tem sujeito posposto. Assinale a alternativa em que o sujeito também aparece posposto. Letra B. Segunda-feira faltou de novo um pouco de tinta de impressão. Número 3. Em relação ao excerto, o risco de não atendimento é elevado. Assinale a alternativa correta. Número 3, opção E. Tem como predicado o trecho é elevado. Número 4. Leia o trecho abaixo e responda as questões a seguir. Número 4, opção C. Meu olhar parado. Número 5. Relacione as colunas e posteriormente escolha a opção que apresenta a ordem correta. Número 5, opção D. Número 6. Número 6. Em uma das opções a seguir, o termo destacado funciona como sujeito. Identifique-a. Número 6, a letra B. Sempre me fascinaram as mudanças. Quem provoca fascínio? As mudanças. A gente tem que pensar assim. Procurar sempre assim. Quem provoca as mudanças? Quem provoca fascínio? Aí a resposta é as mudanças. Na ordem direta fica as mudanças sempre me fascinaram. Número 7. Assinale a alternativa que contém uma ordem com sujeito indeterminado. Opção C. Precisa-se de condutores de automóveis. Número 8. Assinale a alternativa que contém predicado nominal. B. Todos estão carentes de amor. 9. Eu sou pediatra. Questão número 9, tá, gente? É correto afirmar que 9, opção D. Predicado nominal. 10. No quadrinho, entende-se sujeito como responsável da ação do verbo, que nem sempre ocorre. Qual das opções abaixo contraria essa definição? Opção E. Aquela música de Ivan foi composta para incomodar a ditadura. Nesta frase, o sujeito sofre a ação do verbo, contrariando a definição de que sujeito é aquele que realiza a ação do verbo. Número 11. Eram Caim e Abel irmãos. Temos sujeito composto. Letra B. Número 12. Um trecho. O IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e a Agência Nacional se reuniram com o representante da Samarco. O sujeito é, letra D, composto. Número 13. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque indica o predicado verbal da oração. Letra D. Ela lhe dirá bem devagarinho. Número 14. Mexendo nas minhas coisas, temos letra D. Sujeito indeterminado. Número 15. Considere a oração aparelhos são caros. Sobre ela, é correto afirmar que letra D. O predicado é nominal. Número 16. Número 16. O sujeito de uma oração é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Desse modo, na oração, mais que ninguém se engane, o sujeito é, letra B, ninguém. Número 17. Analisando a estrutura sintática de alguns versos, podemos classificar a função das palavras bonito, bravo e grande como opção B, predicativos. Número 18. No texto, as formas verbais comenta e conta aparecem destacadas. Pelo contexto, pode-se determinar que sujeitos são correto e respectivamente. Na número 18 é a opção D. Wellison Almeida e Hernan Costa. Número 19.
em esbraseia o ocidente na agonia ao sol, aves em bandos destacados por céus de ouro e de púrpuras raivados. Fogem, fecha-se a pálpebra do dia. O sujeito de fogem é opção C, aves em bandos. Número 20. A pergunta é: um enunciado de linguagem verbal é considerado uma oração. Quando ele possui um verbo, pela gramática tradicional, a oração é composta por dois elementos essenciais, sujeito e predicado. Há orações, porém, construídas sem sujeito, porque seus verbos são considerados impessoais. É o que se pode verificar na oração apresentada na opção número 20, opção D. Havia muitos bichinhos assim ruins. Então vamos para a segunda correção. Eu vou deixar para vocês aqui o gabarito das questões para vocês estarem corrigindo, tá? No livro de vocês, para vocês levarem quando retomarmos as aulas, tá? Para poder estar corrigindo. Texto jornalístico. Vamos falar um pouco sobre texto jornalístico. Notícia. Caracteriza-se pela narração de um fato atual, inédito e de interesse público. As informações são transmitidas a partir de seu grau de relevância, em ordem decrescente, seguindo a técnica de pirâmide invertida. Para a elaboração dessa sequência, a técnica do LED clássico é bastante utilizada. Ela tem como objetivo reunir os principais dados no primeiro parágrafo do texto e, portanto, deve responder a 6 perguntas básicas sobre o fato: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, pessoal, na notícia, a parte mais importante vai estar logo em cima, para poder chamar a atenção do leitor. A reportagem. A reportagem tem como foco realizar o desdobramento de um tema, ou seja, aprofundar os fatos por meio da contextualização, investigação e análise, oferecendo informações complementares que podem ser apresentadas por meio de depoimentos de personagens reais e especialistas, dados estatísticos, imagens e infográficos. Ou seja, na reportagem eles vão colocar dados estatísticos, vão colocar imagens, né, para chamar a atenção daquele leitor, tá? No artigo. O artigo é um texto que tem por finalidade expor um ponto de vista sobre um determinado tema. Existem artigos científicos, artigos literários, existem diversos tipos de artigos, pessoal, tá bom? Sobre vários temas. É interessante vocês pesquisarem também, tá? Compõe-se de título e um parágrafo introdutório que aborda de forma geral o assunto que será discutido. Aí vocês vão estar respondendo os exercícios das páginas 62 a 70. Concordância nominal. Observe as frases: a sua amigo é muito divertida. Observe a segunda frase seguindo as regras de concordância. O seu amigo é muito divertido. Tá? Na primeira frase não tem concordância, mas na segunda já tem, né? O seu amigo, né? Porque o seu está concordando com o amigo, é muito divertido. O artigo e pronome adjetivo referem-se ao substantivo amigo e com este concordam em gênero e número. A concordância do adjetivo, artigo, número e pronome, em geral, em gênero e número, com o substantivo ao qual se referem, chama-se concordância nominal. Quando aparecem mais de um substantivo em uma frase, por exemplo, a revista e o livro publicado fizeram sucesso, tá? O livro e a revista publicada fizeram sucesso. A revista e o livro publicados fizeram sucesso. Nesse último, está se referindo aos dois de uma vez só. A revista e o livro publicados fizeram sucesso. Quando o sujeito for composto, a concordância dependerá de alguns fatores. Casos com adjetivo posposto ao substantivo. Opção A. Os substantivos do mesmo gênero
o adjetivo concordará com o substantivo mais próximo, ou ficará no plural, concordando com todos. Por exemplo, a vasilha e a caneca nova, tá? Tá diferenciando a vasilha e a caneca. É só a caneca que é nova. A vasilha e a caneca novas. Então, a vasilha e a caneca, nesse caso, os dois são novos. Substantivo de gêneros diferentes. O adjetivo concorda com o mais próximo ou vai para o plural masculino. O copo e a vasilha nova. O copo e a vasilha novos. O adjetivo geralmente concorda com o substantivo mais próximo. Por exemplo, a famosa poetisa e o escritor autografaram suas obras. O famoso escritor e a poetisa autografaram suas obras. A frase foi para o masculino. As expressões é bom, é necessário, preciso, é proibido não variam quando acompanham o substantivo não determinado. Ou seja, quando o substantivo não estiver acompanhado de um artigo, adjetivo ou pronome. Por exemplo, água é bom, é proibida a entrada. Porém, se o substantivo estiver acompanhado de determinante, as expressões deverão concordar. Por exemplo, a água é boa, é proibida a entrada, tá? Tá concordando. Os adjetivos anexo, incluso, mesmo, obrigado, próprio, concordam com o substantivo a que se refere. Por exemplo, os documentos foram anexos ao processo. Ela me disse muito obrigada. As palavras barato, bastante, caro, meio, muito, pouco, quando tem valor de adjetivo, concordam normalmente com o substantivo. Por exemplo, aquelas meias são caras, tá? Tá concordando com o substantivo. Bastante policiais permaneciam nas ruas. Porém, quando essas palavras têm valor de advérbio, ficam invariáveis. Por exemplo, o preço é bastante variável. Mariana parecia meio nervosa. Minha blusa custou caro. A palavra menos é variável. Carne moída é menos calórica. Tá bom, pessoal? Vocês vão responder os exercícios da página 74 até a 76, tá? E para a próxima aula podermos corrigir. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês anotem no caderno, tá? Para que quando retornarmos às aulas, vocês possam tirar essas dúvidas comigo. E é isso, pessoal. Muito obrigada e um grande beijo para vocês.